Turma, vamos direto para a coletiva da Confederação da Agricultura e Pecuária aqui do país, que está divulgando nesse momento o balanço do agro em 2023. Como é que foi o agro e principalmente as perspectivas para 2024? Você acompanha aqui na Jovem Pan. 50% a 80% nessas cadeias. E em outras, né, como o que não conseguimos travar preços, esses volumes foram muito maiores. E, por outro lado, o preço foi muito menor. Né? Na época de comercialização, mesmo os produtores que travaram, não travaram tanto a boa parte da produção e tivemos quedas na grande parte das cadeias que variou de 20% a 30%, não só na agricultura, mas principalmente na pecuária. Então, foi um ano caracterizado por margens muito estreitas, tanto da agricultura como para a pecuária. Os dados do nosso projeto Campo Futuro, que fazemos em parceria com o Senar, os sindicatos, federações e as universidades parceiras, mostram também na pecuária resultados bastante negativos. No leite, 67%, né, de margem negativa. Boa parte desse resultado nós tivemos problemas também com importações subsidiadas da Argentina, né, que responderam aí dificultaram a recuperação dos preços. No caso da pecuária de corte, nós tivemos um volume de produção muito grande, os abates cresceram mais de 9,7% ao longo desse ano. A produção de carne vai fechar em 5% maior que ano passado. As exportações andaram de lado, o consumo interno foi muito pequeno e isso mostrou aí um excesso de oferta, né, que ocasionou quedas como até 50% no ciclo completo e várias outras ali quando a gente tem sistema diferenciado. Então, tudo isso a gente consegue... Opa, deixa eu voltar aqui. Toda essa questão de margens menores, ela se agrava quando o produtor apresentou outros problemas que, teoricamente, a gente não deveria ter esse ano. E aqui eu ressalto o caso da insegurança jurídica voltada às invasões de propriedades rurais, que esse ano, dados que nós temos até novembro, somam 71 tipos de invasões que nós tivemos em todo o Brasil. Então esse número é um número muito maior que as 62 invasões que nós tivemos ao longo dos últimos 4 anos. É um problema que basicamente estava amenizado e voltou com muito mais força. E isso tirou o sossego de muitos produtores que até mesmo na questão do investimento colocaram o pé no freio. Além disso, a questão do marco temporal é um ponto ainda que está sendo bastante debatido. Hoje existe aí, nas próximas semanas a gente espera derrubar os vetos do projeto de lei que foi já aprovado no Congresso, né, que estabelece o marco temporal e traz segurança jurídica para todos, inclusive para os povos indígenas. Na questão fiscal, o que a gente tem observado, analisando os dados da dívida bruta, nós temos as metas, que é aquela linha em vermelha que o governo estabeleceu para os próximos anos, porém a linha pontilhada é que o mercado já está sinalizando que dificilmente o governo vai conseguir cumprir as metas fiscais. E não cumprindo a meta fiscal, aumentando esse endividamento, nós temos aí um problema, que aí você não tem recursos para investimento em infraestrutura, educação, saúde. A própria inflação ela pode retomar com muito mais força. Os especialistas, assim que o arcabouço fiscal foi apresentado junto com as metas fiscais, nós temos especialistas da academia dizendo que não ia dar certo, o mercado financeiro da mesma forma e o ambiente político também dizendo que é praticamente impossível a gente cumprir a meta fiscal em 2024, né, de ter aí a meta zero, né, não ter déficit nem superávit. Então é algo que realmente colocou em risco ainda esse ambiente econômico e sinaliza para o próximo ano algo que realmente pode prejudicar ainda mais o crescimento do país. Se você não tem controle dos gastos, né, você acaba tendo que ter uma arrecadação maior. E essa é a nossa preocupação na discussão da reforma tributária. O setor apoiou a reforma, o texto que foi aprovado na Câmara era um texto razoavelmente bom, né, para o agro, onde a gente conseguiu muitas evoluções. Haviam pequenos ajustes a serem feitos no texto do Senado, onde a gente não conseguiu evoluir no Senado e, para piorar, foi feito novas exceções para outros setores, outras cadeias, que teoricamente vai inflar demais a alíquota da reforma tributária, a alíquota que vai ser cobrada nos próximos anos, e isso, de certa forma, vai prejudicar não só o agro, mas todo o Brasil. Então, no texto da reforma, a nossa discussão com a FPA agora é que para que se possa suprimir alguns artigos, esses que criam essas distorções setoriais, regionais, né, que tem que ser revisto.
e que até mesmo não estimule os estados a aumentar a carga tributária nesse momento de transição, visto um artigo muito bem, que gente, foi colocado, olha, que é a turma está exibindo todos os dados de 2023, a gente acompanhou aqui no início do programa alguns deles, principalmente a questão de invasão de terras, daqui a pouquinho a gente repercute mais isso, e a coletiva vai continuar ao longo do programa, a gente vai trazendo trechos aqui para vocês, porque se tem uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui nesse país, é que o agro carrega esse país nas costas, certo, Mano Ferreira? E a gente de alguma forma precisa abrir espaço para esse segmento na sociedade, por isso que a gente está fazendo isso. Turma, deixa eu voltar para a coletiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que nesse momento está divulgando o balanço do agro em 2023 e as perspectivas para 2024. Vamos dar uma olhada no que o presidente da Confederação está falando agora. Proposto para esse atual governo foi superior ao que nós tínhamos tido até o ano anterior. Mas algumas coisas nós achamos que não estava bom, porque nossa proposição é que nós aumentássemos o seguro-safra, como foi dito aqui. O governo, no primeiro momento, acenou que queria fazer o possível para aumentar, principalmente o subsídio do seguro rural. Mas eu quero dizer que fora desse encontro que nós tivemos com o ministro da Agricultura, nós já tivemos encontro com o ministro do Trabalho e diversos ministros, o meio ambiente, porque nós entendemos que o meio ambiente é um problema que deve ser olhado não só pelo produtor rural brasileiro, pelas organizações tipo CNA, mas tem de ser olhado por todo brasileiro. Porque, na verdade, está sendo colocado como checkmate para poder o Brasil conquistar novos mercados e até, por que não, ser competitivo no mercado hoje existente. Mas nós entendemos que o governo que está instalado é um governo difícil por uma razão muito simples, que alguns não entendem que o agro tem de ser uma coisa que tem que correr à parte. O agro não pode ter influência política, seja partidária ou não, e muito pior do que isso é qualquer interferência de fora para dentro, e que nós entendemos que é o governo que tem de ser a grande trincheira de defesa do agro brasileiro, desses ataques que a gente tem sofrido de fora para dentro. O mais, eu gostaria que os senhores entendessem que aqui, como eu disse, é uma entidade apolítica e que a única política nossa é a defesa do produtor rural e do agro brasileiro. E vamos estar abertos para qualquer que seja a pergunta que os senhores venham fazer nesse sentido. Obrigado, presidente João Martins. Teremos agora um momento para as perguntas dos jornalistas que estão acompanhando a nossa coletiva. Peço que liguem o microfone antes da pergunta e que todos se identifiquem com nome, veículo e para quem vai a pergunta. Eu começo com a jornalista Isadora Duarte, da Agência Estado. Muito bem, gente. A gente acompanhou um pouco da fala do presidente da CNA, o João Martins, relatando todas as ações do agro em 2023 e as perspectivas, números impressionantes que eles trouxeram aqui para a gente. Me chamou muito a atenção, inclusive, o aumento da invasão de terra no Brasil, né? De um ano para o outro, um aumento 11 vezes superior, né? Por que será, né, Paulinho? Por que será que, coincidentemente, um governo que critica a atuação do MST teve muito menos invasões? Por que será que nesse governo a gente teve, já no início do ano, o recorde do ano passado batido? Você vai muitas retórica de novo? Não, não é retórica, é dados. Se você negar a estatística, é negar a ciência. Pepe, estatística também é ciência. Que eles exibiram mostra claramente. Terminou o governo Dilma, começou o governo Michel série histórica despenca. O número depois no governo Bolsonaro diminuiu ainda mais. Quando acaba o governo Dilma, começa a cair, aí vai caindo consistentemente, aí volta o governo do PT e sobe. Isso, Pepe, explica pra gente. O dado por si só não significa absolutamente nada. Ah, não. Eu quero saber. Os dados não significam nada. Eu quero saber, por exemplo, os dados por si só não significam nada. Significa que teve mais ou menos invasão. Mas eu não sei, por exemplo. Estão dizendo. Por exemplo, se tiver uma invasão em terras produtivas no governo Bolsonaro,
é muito pior do que 10 invasões de terras improdutivas no governo Lula, por exemplo. Então, o dado absoluto só não significa nada. Não significa nada. Então, deixa registrado aqui. Dados não significam... Dados absolutos. Frase de Felipe Monteiro, certo? É que nesse caso não é só o dado em si só, Pepe. Tem todo o contexto que a gente sabe. Não, tem uma narrativa. O MST gosta do governo que está aí. O governo que está aí gosta do MST. Tem nada a ver uma coisa com a outra, Nelson? Tem, é claro que tem. Nada a ver uma coisa com a outra. Não dá para negar. Isso é fato público e notório. A questão não é proximidade do governo com o MST. A questão é que esse governo é muito mais permeado por pautas do MST do que os outros governos. E também muito mais conivente. Então é óbvio. Você vai negar? Óbvio, não, é óbvio o seguinte, Nelson, nessa situação, por exemplo, o MST, por exemplo, sabe que fazer uma pressão por esse governo que é mais solidário à pauta do MST tem muito mais eficiência do que fazer isso em outro governo. Você falou de um jeito bonito que o MST sabe que pode invadir, que esse governo vai deixar de boa. Não, que deixar de boa. São duas palavras para deixar... Não deixou de boa. Não apenas deixa de boa, como nomeia em órgãos do governo pessoas indicadas pelo próprio MST. Mas qual o problema, mano? Ué, você está premiando... Numa democracia, uma associação... Você está premiando uma atitude antidemocrática. Desculpa. Isso é chantagem. Numa democracia, eu não posso indicar uma pessoa do MST para o órgão de governo? Pode, você só não pode invadir uma fazenda como resultado de uma invasão... Mas quem disse que é a fazenda? É isso que aconteceu. Eles invadem as terras para pressionar o governo a nomear quem eles querem. Ou seja, isso é chantagem. Invadiram propriedade. Coação. Você está fazendo uma relação de uma coisa com a outra que pode não existir. Imagina. Dados não servem para nada. De forma Eu vou dormir com esta hoje, Mano Ferreira.